Ômega Web Rádio. Hoje, com mais um programa Fatos em Destaque, nós vamos verificar aqui uma questão que está causando uma série de questões aí na nossa mídia, o problema da mulher em cargos de chefia, né? Então, a gente tem uma série de situações que a gente tem reparado, tem visto, tem sido televisionado, tem sido veiculado em todos os meios de comunicação, nas redes sociais, como a mulher ainda é vulnerável em alguns cargos que ela exerce, certo? Como ela pode ser agredida, como ela pode ser assediada moralmente, como ela pode ser assediada sexualmente. Então, a gente vai falar um pouquinho dos grandes obstáculos e das consequências, não só para a profissão da mulher, mas também para a própria vida dessa mulher, quando ela tem aí como objetivo um cargo de chefia, ser empreendedora, ter o seu próprio negócio. Quais são esses desafios? Será que é tão fácil quanto um homem chegar a um cargo como esse, ser empreendedor, ter o seu próprio negócio? Será que os padrões são iguais ou existe muita diferença? Bom, a gente tem uma convidada hoje que é empreendedora, é professora, já esteve aqui conosco algumas vezes, e é uma pessoa que já exerceu o cargo de chefia e hoje em dia tem o seu cargo aí como empreendedora, e a gente vai trocar um pouco de experiência nesse sentido. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, gente. Bom, então vamos pedir para a Fernanda se apresentar e falar um pouquinho sobre a experiência dela como empreendedora. Ótimo. Bom, eu sou Fernanda Gaspar. Aqui na cidade de Santos eu sou conhecida como professora Gaspar, tem até meu Instagram é o Prof. Gaspar Oficial, né? E eu venho há 6 anos empreendendo na área da saúde, onde eu crio e idealizo cursos para profissionais da saúde. E quem é a Fernanda? A Fernanda é mãe de 3 filhos, né? E a gente acaba assumindo diversos papéis de educar esses filhos, de colocar eles na sociedade e garantir aí o sustento da casa também. E além disso, eu sou mulher, né? Sou mãe, sou mulher, sou filha de uma pessoa que já faleceu na época do Covid, sou amiga, sou desafiada todos os dias a ganhar o meu pão e aquela correria do ser empreendedora. Na minha trajetória profissional, eu trabalhei bastante tempo em hospitais de ponta, né? Meu hospital São Luís, Albert Einstein. Fiz um tempo longo aí de chefia, e a gente via os grandes desafios de ser líder de uma equipe grande, né? Enquanto líder, a gente vê diversas posturas das mulheres, né? E uma das coisas que eu sempre falava para a minha equipe era a importância de se posicionar corretamente. Tem pessoas que mal sabem conversar, ou até negociar com os colegas, e isso acabava sendo questões de conflito, né? Então, o que eu percebo hoje, né, com esse tempo todo aí vivenciado, mais de 24 anos trabalhados já, o que eu percebo nessa mulher é uma mulher que ela pode ser fragilizada se ela se permitir. E algumas vezes pela crença, ou pela cultura, ou pela formação dela, ou por experiências tóxicas em relacionamentos, ela pode se permitir a uma agressão verbal, física, enfim, né? E hoje eu sempre falo para as minhas alunas ou para as pessoas que procuram fazer os meus cursos a importância do alto valor, né? As mulheres têm que enxergar isso, a valorização dela. E a valorização começa por ela, né, Raquel? Se ela não se valorizar,
como é que alguém vai valorizar ela? E não ter medo, né? Tem que enfrentar, né, os leões da vida e acreditar que ela pode se posicionar, sim. Ela tem que falar. Se ela não está satisfeita, ela tem liberdade para falar. Por que não? Por que ela não pode falar? E as pessoas só fazem o que fazem com a gente porque a gente permite, né? Eu sempre falo isso também. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito conturbada ainda, muito machista, né? Infelizmente, eu não entendo muito o que leva um homem a achar que ele pode praticar alguns atos ou sendo superior, ou sendo subordinado, ou estando numa relação de coordenação, que ele pode constranger a mulher. O que eu costumo dizer, e isso é uma coisa que eu tenho verificado, né, durante a minha vida inteira, é que a mulher é mais facilmente constrangida. Então, é mais fácil um homem causar constrangimento a uma mulher do que o contrário, né? Até porque o homem, quando quer ser agressivo, ele é muito agressivo no sentido de palavras de baixo calão, de uma ofensa moral grave, né? E não é que isso não seja punido, mas é que muitas vezes a mulher, ela não tem voz para rebater isso. E assim, o que eu percebo também, e a minha experiência profissional é larga nesse sentido, quanto mais você se encolhe, mais essa chefia, esse teu subordinado, esse teu colega de trabalho, nas relações interpessoais é absolutamente igual, mais essa pessoa vai crescer em cima de você. Então, essa dificuldade, às vezes, as mulheres têm de realmente falar, não, calma, para, não é assim, responder à altura e se posicionar no sentido de dizer, eu vou tomar uma atitude contra você. Né? E não ameaçar. O que eu tenho vivenciado há mais de 20 anos de profissão? As mulheres ameaçam e não fazem nada. E quando fazem, aí ficam com pena e aí depois voltam atrás. Isso é uma sentença de morte. Sim. Então, quando eu falo para uma mulher, saiba o que você está fazendo, porque o primeiro passo que você der no sentido contrário do que ele está acostumado, ele vai parar, analisar, e se você recuar, ele vai vir com mais força ainda. E isso em qualquer âmbito, profissional, pessoal, de amizade, em qualquer tipo de relacionamento, eu percebo que é exatamente isso que acontece. Eu já tive alguns processos de assédio moral e até sexual. E o que eu percebi era exatamente isso. Havia uma coação em cima de uma mulher, ou de algumas, e essas mulheres iam se encolhendo. Por quê? Porque elas também não tinham apoio em casa. Porque se ela chegasse para o marido, para o namorado, para o ficante, sei lá, enfim, e dissesse, eu estou sendo assediada sexualmente, ela ainda sofreu um preconceito dessa pessoa. Sim. Né? Então, o que a gente percebe é que existe uma dificuldade muito grande das mulheres se posicionarem porque elas não têm apoio. E essa falta de apoio é uma coisa que a mulher precisa buscar, porque não adianta. Né? Se ela não tem apoio em casa, se ela não tem apoio da família, ela vai continuar sofrendo isso até quando? E também pode ser uma questão de modelo mental. O modelo mental que ela criou dentro da casa dela, ou daquilo que ela foi ensinado para ela, cultural, pode ser que essa mulher, ela acredite que é assim que tem que ser. Sim. E aí ela até pode se acostumar com a dor. Né? E o que acontece muitas vezes em casos de mulheres que sofrem violência constante em casa. Sim. E aí ela vive uma constante lua de mel. Só que aquilo ali acaba ficando tão tóxico a ponto de ela não conseguir sair daquele ciclo vicioso, né? Eu lembro que uma ocasião, um dos colegas levantou a voz para mim.
E era uma situação bem delicada de UTI, e eu tinha chamado para fazer intervenção e a pessoa não foi. Sim. E levantou a voz para mim e para a funcionária. Eu falei: o senhor, por favor, vá fazer a sua obrigação. Eu não posso fazer a sua conduta. E abaixa a voz. Na hora ele levantou e foi resolver o que tinha que resolver. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus alunos e da enfermagem em especial, porque a enfermagem ela é mais vulnerabilizada, né? E eu falo, gente, contra conhecimento não tem argumento. Se você tem conhecimento, você tem que se posicionar. Então, se posicione diante da equipe, diante dos seus colegas. É posicionamento, postura. Então, assim, você acaba ganhando espaço pelo seu posicionamento somado ao seu conhecimento. O que a Fernanda está querendo dizer é que o que acontece na área da saúde, né, envolvendo a enfermagem, é que muitas vezes os profissionais que são médicos acham que, em razão da formação acadêmica, pelo glamour que a profissão tem, eles são superiores em todos os sentidos que os profissionais de enfermagem, que auxiliares técnicos. Eu sei disso porque eu dou aula na pós-graduação da área da saúde e eu ouço milhares de relatos nesse sentido, o que é uma coisa absurda, não é? Porque, na verdade, o que acontece é quando você tem o médico, ele não consegue trabalhar se ele estiver sozinho no centro cirúrgico, consegue? Não, nem no lugar. Ele precisa do enfermeiro e da equipe toda, né? Ele precisa de um instrumentador, ele precisa do enfermeiro, ele precisa do auxiliar, ele não faz nada sozinho. Tudo bem, ele tem um conhecimento específico de determinada área, mas ele é um ser humano como qualquer outro e ele erra. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem errado bastante. A gente tem visto aqui na área jurídica uma quantidade de erro médico fora do normal. É uma área que, infelizmente, tem crescido. Eu falo infelizmente porque eu vejo uma fragilidade numa área em que você tinha que ter mais segurança, né? Com certeza. Fora a humanização, que também não existe em muitos lugares, fora a falta de informação, então você vai ao médico, e eu estou falando isso porque eu vivencio isso também nas aulas. E aí a pessoa vai querer explicar alguma coisa, ou você vai perguntar alguma coisa, e ela começa a explicar em termo técnico. É evidente que o paciente não vai entender. Não vai entender. Né? E aí, quando ele começa a questionar, às vezes o profissional começa a ficar estúpido. Sim. Num momento de maior fragilidade do ser humano. Sim. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser realmente falada, dita, e infelizmente, em todas as áreas, mas na área da saúde não é uma exceção, a gente tem muitos casos de assédio moral e de assédio sexual. Não é? Não fale. E olha, na época que eu trabalhei em muitos hospitais, né? Trabalhei em hospital público também, eu sofri assédio moral de um dos médicos que recusou dar assistência para um bebê que estava em estado grave, parado. E eu falei, não, você vai fazer a tua parte. Ah, vai. E aí eu comecei a fazer alguns procedimentos e cada profissão tem seus limites, seus né? limites de assistência. Eu fiz até onde eu pude, né? E aí acabou acontecendo algumas coisas e acabei recebendo um processo junto com o local, né? E eu fui lá, fiz o testemunho lá pro juiz. E a gente vê que até lá na hora da defesa, o moço queria ser agressivo comigo. Eu falei, gente, não tem cabimento isso, né? Ainda bem que existe a justiça, Sim, né? sim. E assim, eu estava só defendendo os direitos de um bebê minúsculo, prematuro. E aí você fala, porque é hospital público, eu não vou defender o direito do meu paciente e da família dele? Não, eu não posso fazer isso. Isso vai contra o código de ética. Sim. Né? E muitas vezes, Raquel, o profissional enfermeiro, eles não se colocam porque ficam com medo
Da reação. Da reação, porque olha só o que eu passei. E na época que eu tive que depor, eu estava de licença maternidade, 15 dias só que meu filho tinha nascido. Meu filho mais velho era bebezinho, entendeu? Então, eu também não julgo os enfermeiros, porque muitas vezes existe Sim, que a volta. é o assédio moral, E aí né? vem o assédio moral, pode vir o assédio físico, Sim. ou até coisas piores. Vias de fato, né? Que é uma agressão física que pode acontecer. E as pessoas têm muito receio nos dias de hoje de perderem os seus empregos, né? E tem mais essa de perder o emprego. Então, isso é uma coisa que é assim. Aquela questão de que muitas pessoas não conseguem lidar com o poder. Sim. Né? Então, é evidente que a gente conhece milhões de casos e a Justiça do Trabalho cada vez mais ela vem aplicando multas, indenizações pelo assédio moral sofrido, mas isso não coíbe as pessoas de agirem assim. Então, eu acho que tem que ter uma maior discussão sobre esse tema, né? Então, o que a gente percebe? As pessoas ficam indignadas. Ai, nossa, o cara praticou assédio, o cara fez isso, bateu na mulher, bateu no homem. Mas a gente não vê uma efetividade na nossa sociedade. Essa indignação, ela fica só na questão linear. Quando eu falo que a justiça tem algumas falhas, o que eu quero dizer é que, assim, a proteção da mulher, ela tem um limite. Depois dali, ela não tem mais. Tudo bem, o cara pode ser preso, e quando ele for solto? Não é? Isso é uma coisa que a justiça, a sociedade... Quer dizer, o Poder Judiciário, junto com os outros profissionais, porque aí entra o psicólogo, o psiquiatra, porque toda pessoa que agride tem um problema. Não é normal o ser humano... Ferida. É uma pessoa ferida. Não é normal uma pessoa praticar uma agressão física, sexual, moral. Não tem cabimento. Então, essa pessoa precisa de tratamento. Aqui em Santos, a gente tem um programa que fala exatamente isso. Né, o agressor da violência doméstica, ele também é acolhido e é feito um tratamento psicológico com ele. Mas ele quer? Ele aceita muitas vezes. Muitas vezes. Porque ele sabe que ele também é doente. Né? E, na verdade, é o primeiro passo para você conseguir um tratamento para alguém. Sim. Enquanto a pessoa não se conscientiza que ela tem um problema, né? Aí fica difícil. Fica muito difícil. Mas eu ainda acho... que existe um machismo que não é nem institucional. No caso do machismo, para mim, ele é estrutural. Ele está dentro das estruturas, ele não é nem estrutural, ele é institucional. Ele está dentro das instituições. Então, a gente vê vamos dizer assim, um diferencial quando você está entre homens e quando tem homens e mulheres. Esses homens, em algumas situações, ainda acham, e muitas vezes eles têm poder para isso, que eles são melhores do que as mulheres. Né? Então, a gente vive numa situação muito difícil. E aí vem a questão de como a gente empreende. Uma mulher empreendedora, o que ela tem de desafio? Porque ela não tem só o desafio de conseguir num país com insegurança jurídica, política, econômica, fazer alguma coisa de diferencial, mas ela tem que ser muito boa, porque senão não vinga, né? Porque as pessoas têm um preconceito. E outra coisa, ela tem que estar preparada para essas questões pelo simples fato dela ser mulher. Com certeza. Olha, o que eu percebi nesse tempo que eu estou empreendendo, Raquel, é que você tem que ter muito argumento de negociação. Então, assim, durante os meus empreendimentos eu não sofri assédio, nem físico, nem moral, nenhum tipo de assédio. Mas eu consegui me posicionar enquanto negociação. Então,
O ambiente é importante, o network é fundamental, Sim. né? E a forma como você vai abordar para fazer a negociação é que você vai conseguir se posicionar. Então, hoje, se eu quero fazer o mês de maio foi um mês muito bom para mim. Eu fiz muitas palestras, né? Na maioria dos hospitais e nas faculdades, nas escolas, mas porque foi meu posicionamento. E não foi só, foi no meio digital, foi nas faculdades, e assim, as pessoas falam umas para as outras. Sim, falam, Né? comentam. Então, assim, a forma como você se posiciona, a forma como você vai negociar e e o ambiente que você escolhe para estar, como você falou, é fundamental. Então, tem alguns ambientes que a gente não vai conseguir se posicionar. Eu posso te dizer de cátedra que eu, quando comecei no ambiente jurídico, ele era predominantemente masculino. É difícil. Predominantemente. Então, nós tínhamos, sei lá, 10% de mulheres em cargos no Poder Judiciário, como juízes, desembargadoras, e algumas advogadas. Mas, geralmente, essas advogadas trabalhavam num escritório onde havia um homem. Sim. Mulheres que começavam os seus escritórios sozinhas, eu conheço muito poucas. Entre elas, eu. E eu tô falando isso porque eu não sofri. Se eu disser aqui que eu fui assediada sexualmente, um assédio. Quer dizer, diante do que eu ouço hoje de que é assédio, eu fui muito assediada, então. Mas isso nunca me incomodou. E eu não tô desqualificando quem se incomoda. Mas isso, para mim, era uma coisa que eu conseguia lidar muito bem. Então, às vezes as pessoas falam assim: o homem vinha e pegava no seu cabelo. Bom, gente, então o assédio sexual é diuturno. Porque é uma coisa meio complicada. A gente ainda vive num ambiente esquisito nesse sentido. E assim, no começo, realmente, eu vivi um ambiente muito masculino. E eu fui muito pressionada, porque eu comecei meu escritório muito jovem. Eu tinha 24 anos e era sozinha. E não tinha nenhum pai, marido, namorado, nada disso, advogado. Então eu realmente fui aos poucos e assim, sempre fiz muito direito empresarial. E era só com homem. Então. E eu tinha que negociar com homem. E eu negociava com sindicato, com homem. E eu vou dizer, eu nunca fui desrespeitada. Então. Tá vendo como é importante? Nunca. Posicionamento e negociação. E as pessoas falam, mas eu não andava de burca. Eu andava de roupa normal, usava às vezes de decote. E qual é o problema? Mas eu tinha posição. Eles sabiam que se eles abusassem, eu não tinha o menor problema de falar, de me posicionar de uma maneira até mais firme, né? De tomar um posicionamento da pessoa sofrer um processo. E eu não tô falando nos dias de hoje, hein? Porque hoje é muito mais fácil você mover um processo. Antigamente era muito mais difícil. Não tinha a Lei Maria da Penha, quando eu comecei. Não tinha a Lei Mariana Ferrer, que é aquela que protege as mulheres num ambiente de audiência, que são colocadas numa situação de vulnerabilidade. Então, hoje, a gente tem um ambiente assim, mais protegido do ponto de vista legal. É que a mulher, se a gente pensar na mulher, assim, pegando sua fala, ela é muita emoção, né, Raquel? A maioria é. Ela é muita emoção. E aí o que acontece? Dependendo da circunstância ou da experiência que ela vivenciar, ela vai ficar muito na emoção, não vai saber gerenciar as emoções e vai esquecer de agir com razão. E aí que entra o pedir ajuda. Então, Sim. Se você sofreu um assédio, um abuso, para isso existe advogada. Sim, sim. Entende? Porque assim, sozinha a gente não consegue mesmo. Não, e outra Por quê? coisa. Porque você fica vulnerável, né? Hoje existem as delegacias especializadas. E o que é muito importante, as mulheres são atendidas por mulheres. Com a questão do procurador que aconteceu lá em Registro, que ele bateu na colega dele, que também era procuradora e chefe dele,
Quem fez o boletim de ocorrência, porque em registro não tem delegacia da mulher. Naquele momento, era um delegado que estava ali. E ele liberou o cara. Ele não podia ter feito isso. Então, vejam, é diferente você ser atendida por uma delegada ou por um delegado, por incrível que pareça. E eu estou falando aqui porque não são todos os delegados, mas existem delegados que também são preconceituosos. Aí fica difícil, né? Então a mulher se sente, ela vai procurar ajuda e ela se sente mais constrangida do que quando ela chegou. Sim. Isso é inadmissível. E fora que você tem que tirar a sua roupa emocional. Sim. Você vai contar a sua história. E você se sente julgado. Sim. Se sente julgada, né? Sim. E aí o que acontece? Você está contando a história, a pessoa não quer ouvir você. Porque uma coisa é você escutar, outra coisa é ouvir, de qualquer jeito. Sim, né? sim. E aí você fala, não tem jeito. Você não se sente mesmo, acolhida. Não se sente acolhida, e aí você desiste. E é aquela mulher que quando volta para casa vai ser morta. Sim, sim. Ou então espancada no próprio ambiente de trabalho, ou né? Espancada. Ou demitida, ou enfim, o abuso vai piorar. Então, isso são coisas muito complicadas. Algumas empresas, hoje, geralmente multinacionais, elas têm uma linha, chama hotline, denúncia anônima. Quando existe um caso de assédio moral ou sexual, a pessoa não se identifica e relata para um tipo do ombudsman que tem na empresa, para elas poderem averiguar o que está acontecendo. Então, em empresas que têm essa estrutura, é mais fácil a denúncia. Sim. Né? Agora, imagina se você está numa empresa familiar e quem faz o assédio é o único dono da empresa. Você tem que ir embora, você vai fazer o quê? Você pode fazer um boletim de ocorrência, você pode processá-lo, mas você não vai conseguir ficar naquele ambiente. Porque você vai ficar doente. Vai. Né? Então, assim, isso são coisas que a nossa sociedade precisa discutir, precisa falar, precisa ter um olhar diferenciado, né? As autoridades precisam. Coragem para sair do trabalho, porque assim, que nem nesse hospital que eu sofri o assédio, isso faz muitos anos, né? Eu saí. E eu estava gestante na época. Depois que eu ganhei bebê, tive que ajudar o hospital para resolver a situação, né? Mas eu não aguentei. Não aguentei, porque assim, gestante, você trabalhando com crianças graves, vendo o descaso humano, porque é um descaso humano, sim, né? Sim. Você está vendo a criança ficar grave e o colega não quer fazer nada. E aí suas colaboradoras não te apoiavam e também não prestavam assistência. Aí sobrava tudo para mim. Eu falei, aqui eu não quero ficar, porque assim, eu não posso ser conivente ao erro, né? Sim, sim. Eu assinei uma coisa que eu não estou fazendo, né? E aí aquilo me torturava. Se eu não me engano, eu fiquei 5 meses nesse hospital. Então. E aí são escolhas, e o salário era muito bom. E muitas pessoas não saíam desse local porque o salário era bom. E aí eu sempre falo assim para a saúde, porque eu dou aula para médico também. Não tenha síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser assim. Eu fico louca da vida quando eu vejo profissionais que trabalham em rede pública e que têm esse pensamento. Porque eu acredito que o profissional da saúde e outros profissionais, a gente tem que ser como o vinho, né? Vai passando os anos, você tem que ser o melhor. Você não pode ser meia boca, a gente não tem esse direito. Alguém está esperando por você. E aí vira uma confusão, né? Fica um ambiente chato. Você está sofrendo assédio, sua equipe está sofrendo assédio, e apoia também o erro do outro, e fica aquela confusão. E você está nesse meio. Você vai ter que cortar a corda. Ou você fica nesse ambiente. Eu costumo dizer que para a gente ter destaque, a gente tem que estar fora da mediocridade. Porque no mediano, e eu não estou falando de mediocridade no sentido no médio. Se você está na média, você vai continuar ali e não adianta rezar, dizer Deus não me ajuda, ou você pratica atos para que a sua vida mude, ou então você vai viver eternamente do mesmo jeito.
E fica reclamando ainda, né? Exatamente. Porque não é fácil no mundo hoje, e em especial num país como o nosso, porque é um país de muita instabilidade, as pessoas empreenderem, né? As pessoas arregaçarem as mangas e falarem, eu vou apostar. E aí tem gente que diz assim para mim às vezes, mas e se não der certo? Falei, tenta de novo. Quantas vezes não deu certo e você teve que tentar de novo? Porque quem nunca errou é porque nunca tentou nada. Né? Então, é importante que esse caminho seja levado. As pessoas, eu não sei, e parece que depois da pandemia, agora a grande desculpa do mundo é a pandemia. A pandemia foi uma coisa que o mundo já viveu algumas vezes. E o mundo evoluiu. Então, a pandemia não é mais culpada de nada. A pandemia causou algumas consequências dolorosas, que precisam ser cuidadas, né? Eu falo que abriu a caixa de Pandora de uma vez. Então, o que era pior, por incrível que pareça, da humanidade, parece que aflorou, né? Só que as pessoas precisam... Quem tá doente, gente, precisa se cuidar. Sim. Precisa tratar. Sim. E não é doença do corpo, é da alma, porque a alma também fica doente. E assim, eu concordo com você em relação à pandemia, que todo mundo só culpa a pandemia, a crise. Gente, se você quer ser empreendedor ou empreendedora, você tem que pensar nas suas características. A começar que o empreendedor nunca desiste. Sim. Ele pode cair, levar um murro na cara e ele vai continuar seguindo em frente. Apesar das circunstâncias. Que problema todo mundo tem. Agora, como a gente contorna, como a gente segue em frente, aí é um problema de cada indivíduo. E aí você vai aprender ou conhecendo, ou estudando, ou na raça. É assim que vai ser a vida, sim, né? Sim. Tem muitas coisas que a gente aprende na raça, mas hoje, com tanta coisa disponível para a gente aprender, não é desculpa para ficar sofrendo, né? E você não precisa colocar o dedo na tomada para saber que você vai tomar um choque, né? Pois é, hoje ficou muito mais fácil do que lá atrás, né? Tá bem mais simplificada a coisa. Mas Fernanda, a questão mulher, a mulher, ela pode o que ela quiser. Não, eu acho que a gente pode tem que aprender, ela tem que aprender a se valorizar. Começa por ela. Mas você não acha que hoje as pessoas, em razão, talvez, dessa informação tão ampla que tem, as pessoas têm preguiça até de buscar informação? Sim. Na verdade, por conta da tecnologia, ficou tudo muito fragmentado, Raquel. Né? Então, tá tudo muito fácil. Eu tenho dúvida, eu vou lá na escola do YouTube, pego tudo pronto. Só que são pedacinhos de verdade. Eu sempre falo isso para quem faz curso comigo ou para os alunos. Gente, você não pode pegar pedacinhos de verdade. Fica difícil você pegar pedaço, tem que pegar o conteúdo completo. Como é que você vai ser meio enfermeiro, meio médico, meio advogado? Não tem cabimento isso, né? E aí outra coisa que eu sempre falo muito para os alunos ou para quem está perto de mim é que as pessoas não sabem se comunicar. E aí muitas vezes não são especialistas de pessoas. Então, eu acho que o maior desafio no mundo hoje é a comunicação. Sim. Porque eu falo uma coisa, o Marcelo entende outra, que dá uma outra interpretação para a Fernanda, e aí a Fernanda, quando ela vai dizer o que eu disse, já não tem mais nada do que iniciou aquela conversa. Então, a comunicação é algo que tem, assim... Eu acho que é o maior gargalo em todas as áreas que a gente pode falar. Sim. Porque as pessoas não sabem mais se comunicar. Há uma dificuldade entre quem fala e quem ouve, porque a pessoa fala uma coisa e a outra escuta só o que ela quer ouvir. Então, e aí a coisa não funciona. E como é que nem como a gente cuida de pessoas e não sabe se comunicar? Então, não sabe. Não e consegue. Aí você vai conversar com a equipe, você não sabe se comunicar, aí vira conflito, aí você vai levar um tabefe na orelha, vai levar mesmo, né? Então, assim, tem que prestar atenção nisso. Sim. E aí, nessa questão,
A pandemia trouxe isso como prejuízo, porque o computador, o cara só ficava ali estudando de frente para o computador, sabe Deus se ele estava ali, a gente dando aula para o Ghost, né? E aí agora os Para caras... tela preta. Então, Eu não posso nem pensar mais numa tela preta na minha frente. Porque, e agora eles estão indo para campo, né, fazendo estágio, eles não sabem abordar as pessoas. Não sabem como se comunicar com o paciente, com a família, com o cliente, não sabe. E aí eu falo assim, poxa, como é que você quer ainda ganhar faz-me rir, que eu falo, que é ganhar dinheiro? Você não sabe nem se comunicar, não sabe nem abrir a boca. Como é que você vai ser um solucionador de problemas se você não sabe se comunicar? Não. Sem a comunicação não existe mais nada. Isso é uma coisa... E que eu tenho sentido, infelizmente, que essa comunicação, ela vem perdendo cada vez mais a sua autonomia e isso vem causando um prejuízo que eu, honestamente, tenho medo de como será daqui a 20 anos. Eu acho que nós teremos um prejuízo, vai ser difícil de ser contornado. Então, o Fábio Luiz está fazendo uma pergunta. Denunciar um colega de trabalho por negligência resolve? Olha, depende, né? Porque, assim, quem age com culpa age por negligência, imprudência ou imperícia. Então, está dentro da atitude culposa. E a atitude culposa também pode ser punida, não é? Sim, principalmente na saúde. Principalmente na saúde. Você perde o seu registro. Sim, sim. Eu tive uma situação bem grave em um dos hospitais que eu trabalhei. A colaboradora, ela não ministrava a medicação. Só que eu não estava lá para ver. E aí, aconteceu o que esse moço está pedindo aí, de informação. Eu falo, eu não falo. Bom, você tem duas escolhas. Ou você faz a denúncia e não quer ser identificado, mas você fez a tua parte. Sim. Ou você se identifica e faz logo. Porque assim, a gente não pode ser conivente ao erro, e ainda mais quando se trata de pessoas. Até porque a omissão também gera responsabilidade. Também gera responsabilidade. E aí essa minha outra colaboradora teve a coragem de fazer a denúncia, a gente conseguiu dar encaminhamento e a pessoa acabou perdendo o registro, né? Então, assim, isso é um fato. Agora, tem um outro fato também que deve considerar, a pessoa ficar com medo de denunciar. Porque eu acho que as pessoas não têm que ter medo, né? Tem isso também. Dependendo do local onde você trabalha, como eu trabalhei lá atrás, num local que era meio perigoso, não. Aí é complicado. A gente sabe, inclusive, que no mundo hoje, a gente tem em alguns locais, e eu vou falar uma coisa aqui que é pública e notória, por isso que eu vou falar, que existem pessoas infiltradas, inclusive de facções criminosas, para fazer o que não deve. Sim. Então, evidente que se você está diante de uma situação dessa, você precisa tomar cuidado. Sim, então. Por 2 motivos. Porque se você denunciar, você pode morrer. Então. E se você for omisso, você pode ser responsabilizado. É complicado. Então, é muito complicado. Então, a pessoa precisa saber... ela deve procurar um profissional adequado para poder direcionar numa situação como essa, né? O que ela vai fazer? Porque a gente tem gente infiltrada das facções em hospitais. A gente viu o caso aqui do Guarujá que o médico levou o bandido que tinha sido, que estava lá, já tinha tomado 3 tiros, ele que levou para a facção ir lá e acabar de matar ele. Ele está preso. Então, vejam, assim, as pessoas perguntam, mas em qualquer ambiente, gente, infelizmente, é uma realidade. Não é só no Brasil, acontece em muitos países do mundo, mas é uma realidade que a gente tem que entender que existe. Então, nesse caso específico, as pessoas precisam tomar cuidado, lógico, né? Porque a vida é o maior bem que a gente tem. Então, é evidente que tem que tomar cuidado. Quando tive esse problema que eu vivenciei em um dos hospitais, eu busquei ajuda. Eu perguntei para o advogado do local, falei com a minha responsável, tomei muito cuidado, porque era um lugar perigoso. Então, eu fiquei com medo.
As pessoas têm medo mesmo, né? É. E o que é normal. O medo, inclusive, eu costumo dizer que o medo, ele balanceia você para que você tenha equilíbrio e que você faça as coisas com responsabilidade. Quando você perde o medo, você perde o crivo, né? E até perde com razão, né? Sim. Isso é muito importante mesmo. É muito importante porque as pessoas precisam entender isso. Isso é uma coisa que parece que as pessoas, por incrível que pareça, elas não conseguem mensurar direito. Porque hoje, além do mais, a omissão, como eu falei, também gera problema. Então, se você também for omisso, você ainda pode sofrer um processo criminal pela omissão. Pois é. Então, não é uma situação fácil, né? Eu costumo dizer, com algumas pessoas que me procuram, como é o perfil com quem você está lidando, né? E aí, diante de alguns perfis, a gente conduz aquele ato de uma maneira diferente. Sim. Porque tem que ser. Sim. Né? Com certeza. Então, tanto o profissional que vai te aconselhar também precisa ter essa visão. Mas tem que ter uma boa escolha, né, Raquel? Você não deve pegar qualquer profissional para pedir um conselho tão sério desse, porque é muito grave, né? E isso pode trazer consequências aí para a pessoa, né? Gravíssimas. E aí vai ser outro problema. Ela acaba indo buscar um e acaba levando dois, né? Então, é realmente uma situação que precisa ser muito bem analisada em qualquer área, né? Nós estamos falando aqui em saúde, na área jurídica. A gente, nas áreas mais variadas que vocês podem pensar, existe problemas gravíssimos. Então, às vezes você tem empresa e dentro da empresa você tem uma pessoa que não é do bem. Mas em qualquer lugar, até nos melhores hospitais. Certo? Uhum. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de atenção no que você faz, como você faz. O que eu costumo dizer é que, assim, se você fez tudo o que você podia, da melhor maneira possível, você cumpriu com a sua obrigação. Pois é. A gente é responsável pelos nossos atos, né? Sim. E tem que ser bem feito, eu não posso fazer, não tem esse direito, né, de fazer de qualquer jeito. Não. Eu sei que eu tô falando uma coisa aqui que não é regra, infelizmente, né? As pessoas no mundo sempre foi assim. As pessoas parecem que levam as coisas meio, né? Às vezes eu acho que é porque não tem muita, não gosta efetivamente do que faz. Porque quando você gosta do que você faz, você quer fazer da melhor maneira possível. Eu acho que também vem de caráter, viu, Raquel? Porque, assim, olha, eu como contratei muita gente ao longo da minha trajetória aí, eu falo agora que o profissional ele precisa ter 3 Cs na vida dele. Conhecimento, ele precisa ter competência, ele precisa ter caráter. Se o profissional que foi contratado, ele tem conhecimento e tem competência, muito bom. Mas se ele não tiver caráter, ele vai ser desligado. Logo em sequência. Agora, se ele tiver caráter, ele for uma pessoa com pouco conhecimento e pouca competência que ele pode desenvolver, esse cara vai ser absorvido, né? E aí ele sabe conversar. Outra coisa que eu acho interessante quando a gente pensa em e-mails de pessoas é que se essa pessoa sabe se posicionar, ela não vai sofrer tantos danos como uma pessoa que é introspectiva. Gente, porque qualquer um que é assediador escolhe a vítima. Exatamente. Ele não vai escolher uma pessoa que fala muito. Eu, por exemplo, tive uma ex-aluna minha que ela era enfermeira também, e ela tinha um marido, e o cara batia nela. E a gente aconselhou ela até que ele matou ela. Então. Mas ela era como? Aquela moça quietinha, introspectiva, não falava. Para ela tudo estava bom. Até que aconteceu o fato. Eu costumo dizer que, assim, quando há o prenúncio da morte, a primeira vez que o assediador gritar com você.
A partir dali, se você não tomar uma atitude, se você se recolher, não se posicionar, você pode ter certeza que isso é um caminho que ele vai percorrer até chegar ao objetivo final dele. E isso é num relacionamento, isso é no Qualquer ambiente lugar, de né? trabalho, isso é numa escola, porque a gente tem o bullying, né, que não deixa de ser o assédio, que também tem agravado os ambientes escolares. Então, e outra, a gente tem o bendito do cyberassédio. Então, o digital é o pior meio de assédio que a gente tem hoje. E ele é mais cruel, porque ele é intermitente, ele não termina nunca, Sim. né? Ele atinge um número de pessoas que você não consegue perceber. Então, assim, eu falo que o digital tem coisas maravilhosas, mas ele trouxe para o mundo uma crueldade, no sentido de quando alguém quer ser cruel, marcar aquela pessoa, ela destrói a vida dela. Aquele menino lá, né, o filho da cantora, né, que Sim. sofreu isso e acabou. Sim, e muitos, né? Naquilo. A gente vê muita gente, eu conheço muita gente que sofre assédio de todo jeito, e a mulher ainda tem um assédio pior do ponto de vista digital, que eu falo para toda mulher, para toda aluna, para toda pessoa que eu converso, quando eu falo alguma palestra, quando eu dou palestra, pelo amor de Deus, mulheres, não existe prova de amor. Prova de amor é assim, ó, falar no ouvido, entendeu? É ter gestos. Nude, filmagem, isso não é prova de amor. Isso é uma intenção já muito ruim de quem quer te fazer mal. Não caiam nisso. Porque depois não tem volta. Você não apaga um vídeo desse. É verdade. E aí, assim, a mulher, ela é uma mulher que se desmerece. Sim. Né? E olha, às vezes são mulheres ela que já são, ó, vivendo maduras. Da princesa que encontra o seu príncipe. Gente, príncipe tem patas de sapo, não tem isso, né? Sim. E assim, enquanto a mulher não perceber que ela tem que ser primeiro o amor da vida dela e se amar muito, ninguém vai amar ela. Ela tem que aprender a se amar, se enxergar como uma pessoa única no mundo. E quando ela reconhecer que estar com ela mesma é algo formidável, tudo fica melhor. E se vir alguém para somar, ok. Se não vir também, a vida segue. E Exatamente. aí não tem esse negócio de País das Maravilhas. E aí encontra qualquer abusador por aí que vai viver uma lua de mel linda, só que vai aparecer as garras rapidamente vão ser soltas, vai aparecer a situação. O que a gente... Eu não sei onde que alguma coisa se perdeu, né? Antigamente, a mulher que tinha que ser conquistada. Hoje em dia... eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Hoje em dia eu não vejo um ser humano falando como se conquista uma mulher, mas como se conquista um homem. Tem um monte de psicólogo, neurocientista. Escuta... Acabou? Mulher não precisa mais ser conquistada? Acabou a conquista? Então, mas agora, como mulher, eu vou falar. De quem é a culpa? Nossa, é da própria da mulher. Não vou pôr a culpa no homem porque não é dele. Sim. Quando a mulher se valoriza, podem ter certeza que é diferente o trato, o jeito, não é? E aí... é diferente no trabalho, é diferente na vida pessoal, porque não adianta você não consegue ser duas pessoas, ou você é uma e aquilo vai refletir em todos os aspectos da sua vida, ou então vai ficar difícil, né? Fica. E a mulher, ela nasceu para ser conquistada. Aí houveram tantas inversões de papéis, né? A mulher assumiu a casa, a mulher assumiu muitas vezes o papel de pai e mãe, a mulher teve que ir para o mercado de trabalho, a mulher tem que empreender, tudo é mulher, a mulher. Mas assim, você não pode sair do seu ato de ser frágil,
ser sensível e ser conquistada. Sim, né? Você pode ser. Eu falo, eu conheço muitas mulheres que são independentes economicamente, profissionalmente, mas são dependentes do ponto de vista emocional. Pois é. E eu não entendo. Raquel, não consigo entender. Mas eu entendo que existe, em algum momento, houve uma falha, né, dela mesma, porque ela não consegue entender que não é que a gente não precisa de alguém. E aí eu vi, inclusive essa semana, um cientista norte-americano dizendo que ninguém é feliz sozinho. Então, dependendo de quem, qual é a companhia. Pode ser que você não seja feliz sozinho, você seja mais feliz com um copo de vinho, você seja mais feliz com Netflix, com amigos. Agora, você não precisa estar obrigatoriamente numa relação em que você é o tempo inteiro menosprezada, né? Desqualificada. Ou até fica num rótulo de casamento falido, porque a sociedade fala que tem que ficar desse jeito, porque ruim com essa pessoa, pior sem essa pessoa, e você está sofrendo abusos ali. Sim. Para quê? A ponto de se achar a pior mulher do mundo, ser a mais feia do mundo. E ninguém quer. Ninguém quer você. São jargões. São crenças limitantes, né? São. Até para você tomar decisões. Que é o que acontece com muitas mulheres que não têm coragem de romper um relacionamento, né? Então, essa mulher precisa de ajuda. Sim. Né? Para isso tem psicólogo, tem que ter advogada, eu não pedir ajuda. Eu quero colocar aqui, eu não estou dizendo aqui que é fácil. Não é difícil. Não é fácil. Qualquer pessoa que já passou por uma relação abusiva sabe o quanto é difícil. Só que isso não significa que você não possa romper isso. É isso que eu tô falando. Chega uma hora que você tem que fazer uma escolha. Ou você e a sua saúde mental e física, muitas vezes, né? Ou a continuidade de algo que não vai te levar para lugar nenhum. Essa que é a verdade, porque não vai. E assim, a ponto de você deixar de ser você mesma, né? Sim. Porque você para de produzir os melhores resultados, você não consegue se reconhecer nos ambientes, você perde algumas vezes a identidade. Olha só que situação. Sim. E para quê? Por conta de uma crença limitante que você casou e vai ter que morrer com essa pessoa que está te abusando e te maltratando. O que é isso? Não, tem que ter coragem. Sim. Né? E outra coisa, né? As pessoas dizem assim, mas o que vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar de você. Alguém paga a sua conta? Alguém que vai falar alguma coisa de você chega na sua casa e fala, então, tem um boleto aí para eu pagar para você? Não. Então, assim, o que as pessoas vão falar de você, o que as pessoas vão achar de você, é o que menos importa no mundo. Eu acho que as pessoas precisam entender isso, porque eu ainda ouço muito isso. Mas o que vão pensar de mim? Mas o que você tem que se incomodar com o que vão pensar de você? É lógico que isso é um trabalho, né? As pessoas que não têm isso dentro delas, elas precisam trabalhar isso. Não é fácil. São culturas que precisam ser rompidas, né? Então, paradigmas que a gente precisa romper. E não é fácil. E muitas vezes falta o trabalho do autodesenvolvimento, né? Sim. Eu falo isso até para nós, somos professoras, né? Algumas vezes a gente treina muito o aluno para técnica e esquece de treiná-lo para o ser humano. Para o ser humano. Isso é péssimo, né? Porque quando ele chega lá no mercado de trabalho, ou até em casa também, ele não sabe se relacionar direito. Ele não sabe trabalhar o pensamento crítico, o raciocínio lógico. Isso é ruim. Muito ruim. Né? E a gente vê que a educação sofre essa alteração aí, e que é importante também a gente ajudar essas pessoas de alguma forma. Sem dúvida. Eu acho que é essencial. E a parte do autodesenvolvimento lá em casa, se a gente pensar lá atrás, isso não era muito trabalhado. Não. Nem dentro da nossa casa. Se a gente não tiver uma família bem estruturada,
fica difícil, né, Raquel? Porque, Muito. assim, essa pessoa cresce em algum ambiente que pode também ser tóxico, ela não sabe a importância do valor dela no mundo e nem o propósito de estar aqui. E aí ela cresce deixando a vida levar ela. E é uma pessoa, coitada, que ela não recebeu nada e ela não tem nada para oferecer. Sim. E aí ela vai ser vítima de alguém. Então, Isso que é o triste. mas eu sei o quanto é difícil, eu volto a dizer, mas as pessoas precisam quebrar esse ciclo de repetir modelos, porque senão você não se desenvolve. Aí depende da gente. Exatamente. A pessoa tem que ter coragem, né? Sim. Então, se a mulher ela está sofrendo, né, nesse aspecto, ela tem que ter a maturidade para pedir ajuda e ela tem que começar a perceber que ambiente ela está e tomar decisões, que não é fácil, é difícil, mas depende dela. Eu costumo dizer para as minhas clientes o seguinte: o começo vai ser insuportável. E depois você vai voltar aqui e vai dizer, por que eu não fiz isso antes? E é sempre o que acontece. Sempre, sem exceção. Então, é difícil? É difícil, muito. Mas vale a pena porque você se valoriza, você coloca o seu padrão para você, né? E isso é muito importante. O José Simão está dizendo aqui que as coisas aconteceram porque a mulher tentou se igualar ao homem e ela tem que ser conquistada e que os tabus precisam ser quebrados. Eu acho que a mulher, ela tentou realmente em alguns momentos se igualar ao homem de uma maneira que não é tão legal assim, né? Eu não sou feminista e acho que não cabe muito essa questão do feminismo, mas eu tenho as minhas posições. Se são certas ou erradas, se as pessoas gostam ou não gostam, também não me incomoda muito, né? Eu só acho que a gente poderia ter as mesmas coisas que os homens, só que fazer com que não a gente descesse o nível, mas eles subissem o deles. Sim. E acho que seria mais interessante. Sim. Em relação aos casais, que algumas vezes algumas pessoas me pedem conselhos, porque eu sou mestre, né, nessa parte de cuidado humano, o que eu percebo algumas vezes, mulheres que são empreendedoras, que trabalham fora, é que algumas vezes elas querem tomar as decisões todas em casa. E isso gera conflito, né, Raquel? Porque, assim, apesar da gente ter se posicionado no mercado, a gente tem que lembrar que a gente é mulher. E a gente, se você tem um parceiro, você tem que compartilhar com seu parceiro e não tomar as decisões sozinha, né? É o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, né? E a outra coisa que eu acho interessante, principalmente quando tem criança, que envolve criança doente, tem os pais, e que a mãe, ela tem um papel forte ali no cuidado, e algumas vezes ela não quer dividir a tarefa com o marido, né? Porque ela quer... É como se fosse uma propriedade. A propriedade dela. Sim. Só que ela não deixa o homem ser pai daquela criança. E é um erro. E aí ela fica sobrecarregada, que é o que eu vejo no hospital onde eu dou aula, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer para essas mulheres é que se elas têm um relacionamento, trabalha a comunicação e divide os papéis. A mulher, ela não tem que ser escrava da casa. Hello, quem tá na casa tem que fazer as coisas. Sim, claro. É os filhos, é o marido, é todo mundo. E assim, deixa ele ser homem, deixa ele ser pai, não pega o papel dele. Também acho. Né? Agora em casa, se é só você, como eu sou sozinha, né? Lá em casa eu sou homem e mulher. Eu não tenho com quem compartilhar Nem isso. Eu. É eu e os meus filhos. Sou eu e os meus filhos. Então, eu acabei assumindo. E algumas vezes, em algumas negociações, é que eu tomo cuidado, porque a gente acaba moldando assim, os papéis de homem, né? Mas, assim, se eu tiver uma pessoa para compartilhar, muito melhor. Agora, assim, você é mãe e pai ao mesmo tempo de uma criança hospitalizada. Vai para casa, vai tomar banho, vai pentear o cabelo. Tinha mulheres que eu já vi aqui, 10 dias sem lavar o cabelo, porque não conseguia dividir a atividade com o pai da criança. Mas ele é o pai, deixa ele ser pai.
Entende? A gente não está falando dos pais omissos que somem. Não, eu tô A falando gente de está pais falando dos pais que participam. querem participar. É, E esses pais merecem isso. merece. E aí tem outra questão também. Tem pais que somem. A maioria deles. Sim, Né? Criança doente, separação. vaza. Né? Separação. Ele separa da mulher e dos filhos. Sim. E aí eu peguei um outro caso também que o cara queria agredir ela na porta do hospital e a criança lá hospitalizada. Então falei, poxa, aí já é demais, né? Então tem vários lados aí que a gente precisa sempre estar direcionando as pessoas, né? Sim. E que muitas vezes as pessoas até tá dentro do sofrimento e não sabem nem como agir, né, Raquel? Não. Eu acho que é muito difícil a mulher e o homem, quando assim, eu costumo dizer o seguinte: quando a relação tá tudo bem, tá tudo bem. Apareceu o primeiro problema, você vai conhecer quem é o marido e quem é a mulher. É assim que funciona, Se revela. certo? O problema pode ser doença, econômico, da família, um problema profissional. E aí você vai ver a maturidade desse casal. Sim. Porque também tem uma outra coisa, né? Quando você forma um núcleo familiar, você tem que entender que é aquele núcleo que você tem que atender. Eu não estou dizendo que tem que largar pai, mãe, tio, avô, periquito. Não. Mas o núcleo principal tem que ser aquela família. Quando você agrega todo mundo no meio, e aí você dá atenção igual, ou mais atenção para o teu antigo núcleo, a relação também não vai dar certo. Não dá. Fica confuso. Né? Porque já é difícil duas pessoas que foram criadas completamente diferentes, né, estarem na mesma casa, estarem no mesmo ambiente de trabalho, que é um dos problemas de você trabalhar com gente diferente. Porque você foi criado de uma maneira, eu fui criada de outra. Eu tenho uma religião, você tem outra. Pronto, já virou conflito. Isso, se as pessoas não tiverem equilíbrio, né, isso não se resolve. E isso causa uma série de problemas. São os conflitos, né? Existem dados de que alguns gerentes despendem 80% do seu tempo só para resolver conflito. Eu sei, eu já fui. Fogo. E ele trabalha quando? Eu pergunto, porque algumas empresas, né, elas têm gerente de conflito. Por quê? Justamente porque elas sabem disso. E assim, são os gargalos. E aí as pessoas falam, mas por que isso? Porque não funciona. E aí tem um grande problema em relação a tudo isso, Raquel, é que muitas vezes a pessoa ela quer despejar o problema dela no local de trabalho. Sim. Então, assim, ninguém tem culpa que você está vivenciando momentos difíceis. Problema todo mundo tem. Sim, sim. Então, acaba despejando a frustração num ambiente que não é dele. Eu lembro quando eu era gestora, gente, era demais. Eu falava, não, você não deveria ter vindo trabalhar hoje. Não vem, sabe? E assim, as pessoas têm que pôr na balança. Não está muito bem hoje, nem vai. Porque ninguém tem culpa. Sim, lógico. Porque assim, problema todo mundo tem. Sim. Não tem jeito, é inevitável. A gente está aqui para aprender e crescer com isso. Mas assim, você sabe que isso também é característica do empregado brasileiro, né? Você sabe que teve um pós-doc que fez uma tese sobre o trabalhador brasileiro, porque ele acha que o ambiente de trabalho é a casa dele. A extensão da casa Gente, dele. só no Brasil. E assim, eu li a tese dele, impressionante. Eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento para a equipe, eu tinha uma equipe de 150 funcionários, né? E eu tirei fotos dos ambientes para mostrar a organização. Nossa, eu fiquei assustada. Eu falei assim, pessoal, gente, aqui não é a extensão da tua casa. Eu não vou entrar na sua casa e vou abrir a geladeira. Olha esse ambiente. Que imagem o nosso cliente vai ver? Então é isso. Então, assim, as pessoas têm que ter o bom senso de entender
que a sua casa é a sua casa, o trabalho é o trabalho, e assim, você tem a obrigação de cumprir as métricas, ponto. Sim, É assim que exatamente. funciona, Exatamente. né? Eu vejo gente, outro dia eu estava vendo uma reportagem e assim, o namorado vai pro médico, a namorada tem que ir. O cachorro do namorado vai no veterinário, a pessoa acha que tem que ser dispensada do trabalho. Gente, quem gera emprego quer lucro. E está na Constituição Federal, ele tem direito. Se você acha que isso é normal, tenta então abrir alguma coisa e ter um funcionário que faça isso, o que você está fazendo. Aí você vai ver quanto vai custar. Ou então, empreende e fala, então, hoje tá sol, vou pra praia. Amanhã tá chuva, não vou fazer nada. Ah, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Sabe quanto que você vai ganhar? 0. Menos alguma coisa e sua conta só vai piorar. Então, isso tem que ser levado para quem é empregado também. E eu não estou dizendo aqui que não tem empregador que judia do seu empregado, não é isso. Mas as pessoas têm que ter bom senso. Tem aquele livro que chama Esse Barco Também é Seu. É excelente esse livro. Então, assim, quando a gente está numa empresa, a gente tem que lembrar que a gente é parte daquela empresa e tem que levar com responsabilidade, né? E aí isso fica melhor. Se você quiser receber o seu dinheiro no começo, no final do mês, não sei quando que é o seu salário, mas é o correto, né? É correto. Eu estou ali para fazer Sim. o meu melhor ali Sim. dentro da minha prática. E às vezes eu vejo muita gente falando assim, eu não tenho emprego. Aí a pessoa arruma um emprego, um mês depois ela está dizendo, eu já estou de saco cheio desse emprego. Escuta, gente, não dá para ser assim. Essa vontade de ganhar dinheiro sem trabalhar, eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai rolar, né? Eu não sei, tem um rapaz chamado Luva de Pedreiro que teve um problema, inclusive com o empresário dele e tudo mais. Ele fazia vídeo todo dia, tem 30 milhões de seguidores no Instagram, e um dia ele falou, não vou mais fazer vídeo, porque não vale, isso não dá, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então é um menino que tem, sei lá, acho que 17 anos, 18 anos, não tem nem 18, não sabe ler, né? Ele declarou, eu vi a declaração dele, e aí ele também ele faz uma coisa que ele ama, mas ele está estressado, porque essa relação não é fácil. Quando você empreende, imagina você ter a obrigação de filmar não sei quantos vídeos todos os dias. Tem dia que você não tá bem. E aí, às vezes, quando eu falo isso, eu vejo um jogador de futebol que tem o seu salário, que ganha, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões por mês, e ele diz assim, eu não estava inspirado. Então, será que uma pessoa ganhasse 30 milhões por mês, ela ia estar ou não inspirada? Ela tem que estar inspirada. É lógico que ele pode estar doente, e aí é uma outra história. E tem uma questão de desempenho. Tem dia que você desempenha melhor e tem dia que não é tão bom. Sim. Né? Quem é empreendedor sabe disso. Sim. Agora, quantas vezes uma pessoa que é empreendedora perdeu um ente querido e está trabalhando, tem um problema grave em casa e está trabalhando, teve um desentendimento, tem gente hospitalizada e está trabalhando. Então, as pessoas precisam saber que, efetivamente, a vida não é tão simples como todo mundo acha. A vida tem as suas dificuldades, e essas dificuldades fazem parte para você ser um bom profissional. Não tem como você chegar a ser um bom profissional e passar pela vida como se ela fosse o Conde de Nárnia, né? Não dá, simplesmente não consegue. Não, e fica contando historinha, né? Eu não fiz isso porque ele, meu chefe fez isso para mim, Gente, para, vai fazer a tua parte bem feita, né? Porque assim, problema todo mundo tem, assim, o dia que você não estiver bem, nem vai, fica em casa que é melhor, né? Assim. E não desconta no colega. Não despeja a frustração. A sua frustração. Não é legal. Né?
Porque isso vai causar um problema. Isso, quando é um homem, por exemplo, pode chegar a uma agressão. Não, semana passada mesmo eu dei uma palestra sobre inteligência emocional e uma das pessoas que estavam me ouvindo falou: hoje eu respirei, contei até 1000. Porque o meu colega, ele veio para cima, batendo boca, eu saí, desviei dele, porque ia sair briga ali. Olha a situação. E a pessoa estava coagida, né? Porque, sim. olha a situação. Você está trabalhando, a pessoa está batendo boca, não, mas deixa para lá. E a pessoa continua. E se você não souber utilizar a sua inteligência emocional nessa hora, é ação e reação, né, Raquel? Sem dúvida. Ia sair briga, ainda mais homem. Ainda mais homem. Imagina. Que é difícil você ter um atrito entre homens, é mais difícil. Mas quando existe, é muito pior. É muito pior. Parece galo, né? Ou eles se agridem, ou um pega uma faca, ou alguém puxa uma arma. A gente vê muito disso. A gente, assim, quem lida com isso sabe o quanto é complicado quando são dois homens que estão discutindo. Porque a probabilidade disso virar uma briga, né, de fato, é muito maior que com as mulheres. As mulheres geralmente se xingam. Quer dizer, atualmente eu tenho visto algumas mulheres brigando, né? Elas pegam no cabelo. Então, que eu acho uma coisa horrível, Elas pegam absurda, no cabelo, né? mas eu já vi. Assim, eu acho que eu tive um caso só quando eu era gestora, que as colaboradoras se pegaram, mas aí eu tive que desligar as duas. Aí, perdeu o emprego. Então, outro dia eu estava num ambiente e de repente eu ouvi alguém dizer assim, uma deu um soco na cara da outra. Eu fiquei olhando aquilo, porque assim, Absurdo. Né? Não dá. Quando a gente chega numa situação dessa, lógico que a gente tem vontade muitas vezes de Mas desganar um ser humano. Mas não é tudo que a gente... Você tem que dizer, não, calma, tchau, vira as costas. Eu era uma mulher muito impulsiva, muito mais do que eu sou hoje, né? E eu aprendi que quando eu tô no calor do problema, eu saio do ambiente, eu saio daquilo que tá... Porque se eu permanecer, eu falo que não sobra pedra sobre pedra, porque eu vou que nem um furacão e eu vou destruir tudo que tiver na minha frente. Então, eu aprendi, né, as duras penas comigo mesma, que eu preciso me desligar dali e aí me acalmar, colocar minha mente para pensar, o racional para funcionar, para aí depois tomar uma atitude. Sim. Aristóteles, ele falava num dos trechos que ele contribuiu, que a gente pode se zangar. Sim. Não tem problema nenhum. Sim. O problema é quando você vai falar, onde você vai falar e como você vai falar, né? O José Simão está dizendo, realmente, você tem razão, Raquel. Um quer mostrar para o outro que é mais homem. Acho que é isso mesmo. É a questão aí do masculino, que tem, a gente entende que tem uma genética, né, muito forte no homem, que é essa questão mesmo da masculinidade. É uma coisa que está na história genética, né? O homem, como o homem caçou, como o homem precisava lutar o tempo inteiro, isso está muito mais inserido no homem do que na mulher. Então, isso é real, é mais do que conhecido, mas a gente, assim como as mulheres, né, precisam aprender a controlar os seus instintos. Sim. Porque esse instinto impulsivo de você bater ou de ter um conflito mais inflamado, ele pode ser contido exatamente assim. Como? Você sai, você se desloca da onde está tendo conflito para você conseguir respirar, né? As pessoas têm o direito de não estar bem, de ficarem tristes ou muito bravas, né? E isso é absolutamente normal. Na vida moderna é pior ainda. Ninguém é feliz 100% o tempo inteiro. Não. Isso é mentira, né? E essa busca também incessante pela felicidade, eu também não entendo. Gente, nós temos momentos de felicidade. Ponto. Né? Filosoficamente, o homem é um ser em busca da felicidade, mas ele vai buscar a vida inteira e ele não vai conseguir.
Porque, claro, a gente tem momentos bons, ruins, e isso faz parte da vida humana. A gente não consegue ter. Aliás, eu acho que seria até chato. Já pensou se ser feliz o tempo inteiro? Não ter problema? É risada o tempo inteiro. Ia ser horrível. Né? Os lugares onde há maior suicídio no mundo são lugares em que as pessoas têm menos problema. Suíça, são pessoas frágeis, Suécia, Dinamarca. Por quê? Porque não tem problema. Então não tem graça. Eu já ouvi de um sueco dizer que a vida na Suécia não tem graça nenhuma. Olha. Aí eu falei, por quê? Porque não tem problema. Brasil. Mas ele vinha pro Brasil e gostava da bagunça daqui. Porque ele dizia, aqui vocês vivem. Lá a gente não tem vida. Eu falava, gente, sabe por quê? Porque, como dizia um médico que eu conhecia há muito tempo, ele trabalhou 15 anos no hospital psiquiátrico. E ele dizia assim, Raquel, se nem as pessoas que são mentalmente perturbadas são satisfeitas com elas mesmas, quanto mais nós que somos comuns. E é essa que é a grande verdade, né? Então a gente nunca está satisfeito. A mulher tem o cabelo comprido, quer ficar curto. Tem loiro, quer ficar morena, né? Então, assim, a pessoa é baixa, quer ser mais alta. A pessoa mais alta quer ser mais baixa. A magra quer ficar mais gorda. É uma insatisfação que não tem fim. Isso piora muita coisa na vida. Então, a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que o que falta no mundo hoje é um pouquinho de equilíbrio. Quer dizer, muito, né? Na minha opinião. Eu acho que as pessoas estão muito sem equilíbrio. Né? Tudo é muito exacerbado, tudo é muito exagerado, e as pessoas precisam um pouco mais de equilíbrio. Sim, com certeza. Bom, gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. José Simão está falando, e quando a mulher que gosta de dominar o homem entre as quatro paredes e dita as regras? Bom, aí é uma outra história, né? Aí é uma relação que as partes... Eu costumo dizer que o que é combinado nunca custa caro. Não tem premissa, né? Conversou, tá tudo certo. Tá acordado? Tá beleza? Qual é o problema de, numa relação normal, a mulher ser mais dominante do que o homem? Se ele aceita e para ele tá bom, qual é o problema? Porque, obrigatoriamente, o homem é que tem que dominar. Isso não está escrito em nenhum lugar, não tem lei, não tem norma, não tem nada. Então, assim, eu conheço alguns homens que são mais quietos e as mulheres são mais dominadoras, resolvem tudo. E tá tudo bem para eles. E o casal vive super bem. Então, eu acho que isso é muito legal. Desde que tenha respeito, né, Raquel? Lógico, sempre. A base do relacionamento, tendo respeito e amor, pronto. É isso aí. Quem vai dominar? Quem vai ser dominado? Na verdade, as pessoas devem ter uma relação de cooperação, não de dominação. Isso é que é legal, né? Sim. Esse equilíbrio, mais uma vez, eu acho que é difícil, mas eu acho que é o que deve prevalecer sempre. Porque quando as pessoas têm esse equilíbrio, eu acho que vivem melhor, as coisas se resolvem melhor, um pede opinião, o outro aceita, o outro faz a mesma coisa. Isso é que é legal, né? Agora, domínio, eu acho que tanto de um lado como do outro, alguém perde um pouco, alguém tem que abrir mão, às vezes, da sua própria personalidade, tanto o homem como a mulher. Então, a gente deve ter uma relação mais de coordenação, que eu acho que é o mais saudável. Mas, infelizmente, nem sempre pode acontecer. Bom, gente, nós conversamos hoje com a Fernanda Gaspar, né? Ela é empreendedora, professora. É um prazer sempre tê-la aqui. A gente falou sobre relações humanas. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar muito. A gente precisa discutir essas relações, né? As pessoas precisam se autoconhecer, é importante, e precisam aprender a se comunicar. Isso realmente é essencial. Fernanda, deixa um recado para quem está nos ouvindo. Então, vocês que nos assistiram aqui, falamos bastante sobre a comunicação, o relacionamento, a mulher, o posicionamento dela, né? Mas você que é mulher, que acredita que você é importante na vida, busque mais sobre você, né?
Faz uma viagem. Quanto tempo você gasta por dia aí cuidando do seu autodesenvolvimento, se colocando na agenda, porque muitas vezes essa mulher, ela cuida do mundo e não cuida dela, né? Então, reconheça o seu valor no mundo e se dê o respeito, né? Ela tem que se respeitar e seguir em frente, apesar de qualquer circunstância. Bom, gente, eu tenho um recado aqui. Eu quero dizer que a mulher, realmente, ela pode tudo que ela quer. A mulher consegue tudo que ela quer, o homem também, mas a gente está falando hoje mais das mulheres. E as mulheres deveriam participar um pouco mais da nossa vida política. Vamos ser mais engajadas politicamente, porque isso faz uma diferença enorme num país. E a gente está precisando de mais mulheres ativas politicamente. É o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fernanda. E até a próxima semana com mais um Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com